Olá, famílias! Meu nome é Marciele e sejam muito bem-vindos em meu canal. E o assunto de hoje é tenso, é sobre convulsões e medicamentos. Convulsões na síndrome de Angelman, elas são muito comuns. Infelizmente, 85% dos casos da síndrome de Angelman, os pacientes apresentam crises convulsivas. Eu vou contar a minha experiência com a Lili, como que foi. Então a Lili, desde que ela nasceu, ela não apresentava crise convulsiva. Tanto que ela não tomava nenhum medicamento e ela desenvolveu super bem. Ela caminhava, ia para todos os lados sozinha, fazia várias atividades, ela era muito independente. E, nossa, eu agradeci a Deus por ela não tomar nenhum tipo de medicação. Porém, infelizmente, em 2017, ela começou a apresentar crises convulsivas. De que forma eram essas crises? Ela ficava com as mãozinhas e os pezinhos tremendo, e quando ela esbarrava em algum obstáculo, uma escada, um meio-fio, ela desencadeava a crise convulsiva. Isso em 2017, quando ela tinha 7 anos. Não usava nenhuma medicação. Mas aí a gente achava que ela não dormia bem e o médico, o neurologista, prescreveu para ela o clonazepam. E ela tomava em gotinhas ainda, uma dose bem baixa, com o intuito de melhorar a qualidade de sono dela. Porém, eu percebi que com o uso, o sono dela não teve uma melhora significativa e a gente estava dando remédio controlado. Então, com o auxílio do médico, é claro, nós fizemos o desmame da medicação, a qual foi retirada, e foi aí que nós começamos a perceber crises convulsivas nela, na retirada do clonazepam. Então, nós consultamos com a neuropediatra dela, a qual prescreveu 2 medicações. Eu sempre li muito sobre a síndrome de Angelman e sabia já quais eram as medicações que eram contraindicadas na síndrome para o tratamento da epilepsia, e eu levei uma série de artigos para ela. Essas medicações, elas não podem ser utilizadas na síndrome de Angelman, uma vez que são remédios muito utilizados para a epilepsia. Então, ela prescreveu outros medicamentos, mas mal sabia eu que no finalzinho de 2016 tinha saído um estudo e era justamente sobre as medicações que ela prescreveu para Lili, só que eu não tinha o conhecimento desse estudo ainda. E ela prescreveu o clonazepam, novamente, o qual ela já estava tomando, e só que numa dose maior, e o divalproato sódico. E a gente começou a dar essas 2 medicações para a Lili. E tivemos os efeitos colaterais indesejados, que foi ela parar de caminhar, ter aumento dos tremores, aumento das crises convulsivas, até chegar ao ponto de um dia na escola, ela caiu na quadra, sofreu uma lesão no couro cabeludo e teve que fazer uma sutura. Esse foi um momento bem difícil e decisivo, porque aí a médica trocou a medicação dela para essas que eu estou mostrando para vocês. Hoje, as medicações que a Lili toma ainda não conseguem controlar as crises. Qual é o tipo de crise que ela tem? É uma crise tônico-clônica generalizada. Então, o estímulo para desencadear as crises convulsivas é a dor. Então, se ela bate o pé, ela desencadeia a crise convulsiva. E acontece algumas vezes no dia. Bom, a primeira medicação que a médica prescreveu foi o levetiracetam. Então ela toma 2 comprimidos pela manhã, 1 na hora do almoço e 2 comprimidos à noite. Ele é conhecido como Keppra. Ela também toma 2 comprimidos de lamotrigina de 100 mg pela manhã e 2 comprimidos de 100 mg à noite. Então são 4 comprimidos ao dia. Então a médica substituiu o
clonazepam pelo clobazam. Ela toma 2 comprimidos de 10 mg 2 vezes ao dia. O vigabatrina é um medicamento novo que a gente está querendo fazer algumas alterações, porque já que ela toma muito tempo, desde 2017, todas essas medicações, e elas ainda não controlaram, nós resolvemos trocar. Porém, eu ainda não estou dando, porque quando eu comecei a dar, ela teve muito tremor e as crises convulsivas aumentaram. Então eu estou esperando para consultar com o médico e ver se a gente vai continuar ou não com essa medicação. E o outro medicamento que ela toma é o canabidiol. Ela começou a tomar naquela época ainda que tinha as restrições, então nós tivemos que pedir a liberação para a Anvisa para que nós pudéssemos comprar o Elixinol, né, esse CBD. Então, para quem não sabe, o CBD ele é um medicamento extraído da cannabis, da maconha. E muitas pessoas já utilizavam ele sem a liberação da Anvisa, né? E essa luta, essa vitória, ela foi conquistada e hoje nós podemos dar um medicamento legalmente, sem risco nenhum, né, da polícia bater na nossa porta e nos prender. Então essa é uma medicação que ele toma, ele consiste num óleo e ela toma uma dose baixa porque o custo desse medicamento é muito alto. Ele custa mais ou menos $300 o frasco. Então, depende de quanto a criança toma, né? Você multiplica aí pela cotação atual do dólar, você vai saber que é um valor bem elevado, é muito difícil de manter o tratamento. Então, por isso que a gente dá numa dose bem baixinha para ele ali, para que ajude, né, no controle das crises convulsivas. O que eu posso dizer? Que ele ajuda na questão do comportamento, deixa ela mais tranquila, mais calma. Ela teve uma resposta muito boa nesse sentido, mas talvez a dose fosse ainda muito baixa para gerar o efeito que a gente esperava, que era o controle das crises convulsivas. Então a luta aí é para que a gente tenha um CBD nosso, né, nacional, para que a gente não precise importar. Esse medicamento é importado, então o preço é em dólar, então ele sai muito. Com todas essas medicações, a Lili ainda infelizmente não teve o controle das crises convulsivas. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o canabidiol, que é a medicação talvez a mais polêmica que a gente tem aqui, né, porque ela é vinda, né, um derivado da maconha. Muitos são contra logo de cara, sem nem conhecer os benefícios, sem nem saber o que é o CBD. Então, quando eu falava que ele tomava o canabidiol, muitas pessoas, nossa, mas é uma medicação da maconha, ela vai ficar tendo os efeitos da droga, né, alucinações e tudo mais, vai ficar dependente. E quem não lê e não conhece o efeito do canabidiol não sabe o potencial que essa medicação tem. Não é uma droga, é uma medicação. O canabidiol, quando ele é isolado, por exemplo, esse que nós temos aqui, ele é apenas CBD. Ele é sem o fator psicoativo do THC, então ele é livre. O THC é a substância que faz dar a alucinação, o efeito da droga, né? E esse CBD aqui é sem THC. Tem alguns que é misturado o CBD com o THC, depende do que o médico prescreveu para o seu filho. Mas eu, desde sempre, fui muito a favor, porque eu já conhecia, já tinha lido sobre os efeitos e sobre os benefícios do CBD, sei da luta das famílias para conseguir dar essa medicação para o seu filho de forma legal, e mesmo assim a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, como o alto custo do tratamento, como toda a burocracia para conseguir que esse medicamento chegue até a minha casa. E eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, como que foi.
Então, na consulta médica, a médica sugeriu nós usarmos o CBD e eu já tinha essa ideia em mente, mas esperei ela sugerir e ela fez a prescrição. Com as prescrições em mãos, nós entramos no site da Anvisa e fomos em um link específico que trata sobre o CBD. Então você realiza um cadastro, manda as receitas médicas e lá eles avaliam se realmente você está apto a adquirir a medicação ou não. A médica já tem que colocar o nome da medicação, né, a marca que ela quer, a dosagem, e a gente encaminhou essa medicação para a Anvisa e dentro de alguns dias eles nos responderam com a autorização de importação. Aí você entra em contato com um representante da marca que você vai comprar e você importa o medicamento e paga por ele, em dólar geralmente, né? E como que funcionava? O medicamento eles mandavam, né, pela FedEx, ele chegava na Anvisa, a Anvisa abria a medicação e aí sim enviava para nós. Nós, quando levamos a medicação, temos que andar com a autorização da Anvisa, porque senão, se a gente não tiver com a autorização da Anvisa, configura em um crime isso, né? Mas, embora tem pessoas que adquiram a medicação e a gente tenha mais facilidade hoje em dia, eu sou do pensamento que nós, pais, que precisamos da medicação para dar para os nossos filhos, nós deveríamos ter acesso à produção artesanal em casa. Tem várias instituições que dão cursos e eu defendo essa posição porque se torna muito mais barato você produzir, né? Tem vários vídeos também aí, vocês podem procurar como extrair o CBD de forma artesanal na sua casa e dar para o seu filho através da planta mesmo, da planta da cannabis. Então eu sou dessa opinião, porque se nós for pensar assim, essa política de proibição, ela só prejudica quem precisa tomar o medicamento. Porque a pessoa que quer usar como droga, ela compra em qualquer esquina por R$10. Mas a gente que quer dar um medicamento para os nossos filhos, nós temos que pagar em dólar e importar por um preço absurdo. Um frasco desse daqui é mais de R$1.500 com a cotação do dólar hoje. Então, para você ver, né? Se a pessoa quer usar droga, ela vai ali e compra por R$10, mas a gente que precisa como medicação não tem essa facilidade. Então, teria que haver uma política diferente em relação ao canabidiol para que nós, famílias, tivéssemos mais facilidade de acesso a esse medicamento. Tem muitos que são contra. E são contra porque não conhecem os benefícios, não sabem do potencial medicamentoso que essa substância tem. Então quem é contra logo de cara, sem nem saber, sem nem conhecer a medicação. E a gente tem que repensar o uso dessa substância e não enxergar ela como uma droga, e sim como um medicamento que tem um potencial gigantesco para tratar diversas condições. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm condições de adquirir para fazer o tratamento dos seus filhos. Realmente, para nós também é um desafio devido ao elevado custo da medicação. São essas as medicações que a Lili toma. Infelizmente ainda não obtivemos o controle das convulsões. E conta pra mim a medicação que os filhos de vocês utilizam, se eles ainda apresentam crises convulsivas e se você já tinha ouvido falar sobre o canabidiol, o CBD e seus benefícios. Comenta aqui comigo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo e vamos divulgar a síndrome de Angelman para que nós possamos ter facilidade no acesso ao tratamento, às medicações, a tudo que os nossos filhos necessitam para ter uma saúde de qualidade, para ter uma vida melhor e para poder se desenvolver melhor. Um abraço a todos e tchau, tchau!